Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa rosa. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. No programa dessa semana, você vai ver que o TRT-RN criou uma nova ferramenta capaz de ajudar os servidores e juízes a identificar processos com as chamadas anomalias processuais. Também vamos mostrar que o TRT-RN celebrou um acordo de cooperação técnica com a JUSERN, a Junta Comercial do Estado. Segunda turma do tribunal reconhece rescisão indireta de ex-funcionário que recebia os salários atrasados. No quadro Explica Direito, o juiz do trabalho Igor Sanches explica o que é a rescisão indireta. E ainda nessa edição tem uma entrevista com o juiz do trabalho Carlito Antônio da Cruz, que foi promovido a juiz titular e passa a atuar em Mossoró. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Em uma ação inédita, o TRT-RN criou uma nova ferramenta capaz de auxiliar servidores e magistrados a identificar processos considerados fora do padrão pela Justiça do Trabalho. A partir de dados estruturados do PJE, o painel de inteligência organiza informações em gráficos e relatórios de fácil compreensão. O objetivo é identificar casos anômalos, fora do padrão, e assim dar um sinal de alerta aos juízes, para que eles possam dar o tratamento adequado a cada tipo de demanda. O motivo principal da criação desse painel é para a gente identificar o mais rápido possível aumentos exagerados, ou atípicos, anômalos, de determinados tipos de processo aqui no tribunal. E aí, uma vez que a gente verificar a existência, esse aumento repentino de uma quantidade de ações contra uma mesma empresa ou patrocinados por um mesmo advogado, uma determinada característica, a gente vai ver qual é a causa dessas ações. E aí a gente consegue, de certa forma, atuar de forma preventiva no tratamento dessas demandas, para poder resolver da forma mais rápida e mais eficiente possível. Dentro desses casos anômalos, nós podemos citar o caso da litigância predatória, que é o manejo de processos judiciais de forma abusiva, visando atingir alguma finalidade oculta, e também os processos com risco de inefetividade. Ou seja, já no momento da criação, distribuição do processo, o nosso sistema identifica que há uma quantidade de processos além do padrão para aquela empresa e nos alerta para que possamos realizar um estudo e compreender a dinâmica socioeconômica por trás daqueles processos, a fim de subsidiarmos os juízes e as juízas com os atos acautelatórios de uma futura execução. Na prática, o elemento tempo é um aspecto essencial no sucesso das execuções trabalhistas. E o painel inteligente vem para auxiliar nessa questão, reunindo informações importantes que, mesmo na fase inicial do processo, podem garantir direitos dos trabalhadores. Por exemplo, pode acontecer de uma determinada empresa que quebrou. E aí pode ser pensado uma forma de buscar uma conciliação pré-processual, uma conciliação já dentro dos processos ajuizados, para poder tentar conciliar e resolver todos esses processos de uma vez. Um outro exemplo, algumas empresas efetivamente elas não quebram, mas elas são esvaziadas. Os donos dessas empresas às vezes esvaziam o patrimônio delas, e aí nesses casos gera o ajuizamento de uma quantidade muito grande de demanda, porque a empresa simplesmente não paga e quer desaparecer com o patrimônio. Nesse tipo de caso, por exemplo, a gente conseguiria dar um tratamento prévio para evitar esse esvaziamento de patrimônio, e conseguir que lá na frente essas demandas que foram ajuizadas para cobrar verbas rescisórias, outros direitos trabalhistas, que elas efetivamente tenham um patrimônio resguardado para poder fazer o pagamento do que é devido. A ferramenta ainda está em fase de homologação. O painel foi criado pelo Comitê de Inteligência em parceria com o setor de Tecnologia da Informação, do TRT-RN. Eles decorrem de uma resolução do CNJ que prevê que todos os tribunais têm que ter. E uma das funções dessas comissões de inteligência é exatamente monitoramento de aumento repentino de demandas. Mesmo que os processos estejam espalhados aí por diversas varas, a gente consegue extrair esses dados de uma maneira unificada, de uma maneira consolidada, e a gente vê isso no painel de uma maneira bem fácil. O painel, inclusive, pode vir a expedir alertas para a gente, olha, está aumentando muito a quantidade de demanda em relação a determinada empresa.
E o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte celebrou um acordo de cooperação técnica com a JUSERN, a Junta Comercial do Estado. O objetivo é agilizar as consultas à base de dados cadastrais das empresas. O acordo foi firmado pelo presidente em exercício do TRTRN, desembargador Eduardo Serrano da Rocha, e pelo presidente da JUSERN, Carlos Augusto Maia. A assinatura do documento foi acompanhada ainda pelo juiz de cooperação do tribunal, Inácio André de Oliveira. Com esse acordo, a expectativa é que o cumprimento das sentenças e o pagamento das dívidas trabalhistas possa ser ainda mais ágil. Esta junta passará, de onde lá estão os atos de todas as empresas, nos fornecer os contratos sociais e documentos das empresas que lá estão registradas, para que, num caso específico que a gente peça, de algum processo existente, a gente tenha conhecimento se aquele possível devedor é sócio em uma, duas ou mais empresas, e isso facilite a execução, para que ele venha a ser chamado e venha aqui para que nós tenhamos um acordo quando fim a demanda ou tenhamos que fazer alguma penhora de algum bem de empresa que, porventura, ele venha a ser sócio. Antes, para ter acesso a essas informações, os servidores do tribunal precisavam enviar ofícios e correspondências e aguardar um retorno. Agora, com o acesso garantido ao banco de dados da Junta Comercial, ganha-se tempo e o excesso de burocracia é deixado de lado. E este acordo ele é muito importante, tanto por parte do TRT, como para a própria Junta Comercial, que vai diminuir a quantidade de ofícios que são expedidos, em razão das requisições judiciais que são feitas diariamente, solicitando cadastro de empresa, aditivos, atos constitutivos. Então, vai diminuir a burocracia para todo mundo, tanto para o TRT como para a Junta Comercial. Isso vai ser muito importante, ajuda até a melhorar esse ambiente, tanto a nível administrativo da Junta como administrativo do Tribunal Regional do Trabalho. A segunda turma do TRTRN reconheceu a rescisão indireta de um ex-empregado de uma empresa por conta dos constantes atrasos salariais. Rafael Lopes. Na rescisão indireta, o trabalhador, devido a uma falta grave da empresa, deixa a empresa com todos os direitos que teria se fosse demitido pela empregadora. No caso, aviso prévio, saldo de salário, férias e 13º salário proporcionais, multa do FGTS e seguro-desemprego. No processo, o ex-empregado alegou que foi contratado pela empresa em agosto de 2021, com rescisão do contrato de trabalho em abril de 2023. O reclamante afirmou na petição inicial que os atrasos salariais eram uma constante, acarretando sérios prejuízos a ele, além da vergonha de não conseguir cumprir com as suas obrigações e as cobranças realizadas por terceiros. Por conta dessa situação, o ex-empregado afirmou que perdeu completamente o estímulo ao trabalho, não possuindo mais condições, por culpa da reclamada, à empresa de dar continuidade em seu contrato de trabalho. Já a empresa alegou que o atraso no pagamento dos salários era eventual, ao contrário do que afirmou o ex-empregado. De acordo com o desembargador Ronaldo Medeiros de Souza, relator do processo no TRTRN, no entanto, legalmente, era ônus da empresa demonstrar o pagamento tempestivo, ou seja, em dia dos salários. Ele citou o artigo 46 da CLT, que dispõe que o pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado. No caso, a empresa limitou-se a apresentar os contra-cheques do reclamante sem qualquer assinatura, demonstrando a data em que recebeu os salários. O magistrado observou ainda que a empresa alegou que o pagamento era efetuado em crédito em conta, sem anexar qualquer comprovante de pagamento efetuado na conta do reclamante. Não tendo assim a empresa se desincumbido satisfatoriamente do ônus que lhe cabia, presumem-se verdadeiras as afirmações do reclamante, o empregado, quanto aos reiterados atrasos nos pagamentos de seus salários, afirmou o relator. Assim, diante do atraso reiterado de salários, não resta dúvida que houve descumprimento pelo empregador de obrigação contratual básica, com gravidade suficiente para ensejar a rescisão indireta. A decisão da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho foi por maioria e manteve o julgamento inicial da segunda vara do trabalho do município de Mossoró. Mas o que é rescisão indireta? O juiz do trabalho Igor Sanches ajuda a responder essa pergunta agora no nosso quadro Explica Direito. Então, o contrato de trabalho ele é um contrato bilateral.
apesar das pessoas pensarem que só o empregador tem o direito de colocar o empregado por justa causa para fora dessa relação, como o contrato ele é bilateral, tanto o empregador pode demitir a pessoa por justa causa, dispensar por justa causa, como o empregado também pode acreditar que algumas situações foram graves demais para dar continuidade a esse contrato de trabalho. Então, em algumas situações, o empregado pode considerar encerrado o contrato de trabalho por quebra, às vezes, da fidúcia, dos deveres contratuais, ofensas múltiplas. Então, tem uma relação de causas que podem dar ensejo à rescisão do contrato de trabalho por parte do empregado. O contrato é bilateral, o empregado pode enquadrar o empregador dentro dessas hipóteses e considerar o contrato encerrado. Claro que essa consideração, como tem verbas a serem pagas, a serem quitadas ao final do contrato, geralmente o empregador não considera encerrado e não paga essas verbas. Por isso que o empregado vem até a Justiça do Trabalho e procura receber essas verbas, um termo que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, geralmente a Justiça vai analisar se houve ou não o enquadramento dentro das hipóteses do artigo 483 da CLT, que são aquelas hipóteses que o empregado pode considerar rescindido o contrato de trabalho. Então, quando o juiz reconhece essa rescisão, determina que o empregador pague aquelas verbas como se o contrato fosse encerrado como uma rescisão sem justa causa. Então, o empregador tem que pagar aviso prévio, 13º proporcional, as férias proporcionais, as férias vencidas, vai ser liberado o FGTS, o empregador vai ter a multa de 40% e vai ser liberado também a habilitação do seguro-desemprego para o empregado. Então essa é a hipótese, são as causas de rescisão indireta e o empregado geralmente vem à Justiça do Trabalho para que a Justiça do Trabalho, na verdade, declare a rescisão indireta do contrato. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o juiz do trabalho, agora em Mossoró, Dr. Carlito Antônio da Cruz. É já, não sai daí. E na entrevista dessa semana, nós viemos até o gabinete da 7ª Vara do Trabalho de Natal conversar com o juiz do trabalho, Carlito Antônio, que deixa a substituição dessa vara e assume agora a titularidade de uma vara do trabalho em Mossoró. Muitas mudanças, né, nessa carreira, nessa vida, e a gente vai conversar agora com o Dr. Carlito um pouco mais sobre esse assunto. Vida profissional, que mistura também com a vida pessoal, porque é uma mudança que mexe, né, com a vida, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Justiça e Trabalho. Muito obrigado. Eu fiquei emocionado com essa homenagem, né? Faz parte das comemorações ainda, né, da minha promoção a juiz titular de vara, que é um cargo almejado por todos os que passam em concurso à magistratura. Eu fui promovido por critério da antiguidade, com quase 20 anos após a aprovação do concurso de juiz de trabalho. Pois é, são 20 anos como juiz do trabalho, mas já é uma história de quase 40 anos na Justiça do Trabalho, que começou com um cargo lá atrás de agente de portaria, não foi isso? Isso, exatamente. Agente de portaria que era o cargo básico, era semelhante a auxiliar de serviços gerais. Eu passei em concurso público, fiz um concurso interno para promoção no nível médio, para nível superior, ainda como servidor público, num concurso externo, passei para auxiliar judiciário, que chamavam na época técnico judiciário, e depois passou a ser analista judiciário da área fim, ou seja, exclusivo para bacharel em Direito. E em 98 passei para nível superior e assumi a função hoje chamada de analista judiciário. E em 2000 passei no concurso de juiz de trabalho e assumi 4 anos depois, quase perdendo a validade do concurso. E em 2008 vim por remoção a pedido para o Rio Grande do Norte, voltei para o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, minha casa, né, que eu amo, né, e estou aqui desde 2008. Fui para Mossoró já há um tempo como juiz substituto, passei lá 3 anos, onde eu consegui grandes amigos, experiência profissional, inclusive como professor de Direito, né, fui professor da Faculdade Mater Christi, que é a Faculdade Particular de Direito, lá de Mossoró. Então já conhece a cidade? Já conheço a cidade, me dou muito bem, os servidores são de alto nível,
é uma cidade maravilhosa. Mossoró é um centro urbano muito bom. E qual a diferença, doutor, de juiz substituto para juiz titular? A diferença remuneratória é mínima, né? Então parece que é 5%, diz até que é 3% a remuneração bruta entre o juiz substituto e o juiz titular de vara. Então não há, a diferença é apenas para fins de promoção, porque o juiz titular, claro, é responsável pela unidade judiciária, é quem nomeia o diretor da vara, indica o diretor, nomeia o presidente do tribunal e indica as demais funções comissionadas da vara. A diferença é essa, é um cargo de maior poder político, digamos assim, né, do que o juiz substituto. Então a diferença é apenas essa. O senhor sempre quis essa carreira jurídica na Justiça do Trabalho? Sempre. Quando eu entrei lá no ZID de 1985, o pessoal, meus colegas até ironizavam comigo, eu comecei a fazer o curso de Direito, aí diziam, o que é que você quer ser? Eu digo, eu quero ser juiz de trabalho. Aí tinha aquela ironia, né? O funcionário simples, de agente de portaria, já tendo a ousadia de pensar um cargo da magnitude do juiz de trabalho, que era topo, né? Da base é o topo. Doutor, e como é que está essa mudança, né, para Mossoró? O senhor estava contando que já morou 3 anos lá, né? Já atuou como juiz também lá em Mossoró. Agora vai de vez, né, digamos assim, como juiz titular da vara. Já tomou posse, mas ainda não assumiu, né? Está nessa transição ainda. Não entrei em exercício. Estou nessa fase de transição, que é importante para justamente dizer ao tribunal o direito residencial, porque pela lei eu sou obrigado a informar o tribunal o direito residencial em Mossoró, que eu sou juiz titular de lá. Minha jurisdição é Mossoró agora. Mossoró é a região, né? A jurisdição da Justiça do Trabalho. Doutor Carlito Antônio, muito obrigada pela entrevista. A gente deseja boa sorte, né? Que o senhor continue realizando esse trabalho agora em Mossoró e agradece também por esse papo, por conhecer um pouco mais da sua vida, sua trajetória, que eu tenho certeza que pode inspirar, inclusive, outros jovens, né? Outras pessoas que têm o desejo, não importa a idade, a condição, mas que basta persistir e ir atrás. Com certeza, a gente vive essa vida para ser feliz, né? O sol nasce para todos, eu acho que a vida da gente é essa, é a gente amar, que a gente está nessa vida, nessa parte, que Deus nos concedeu essa graça de viver. Então somos privilegiados, criaturas de Deus, nascidas, geradas com o propósito de amar. Obrigada, doutor. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá.